E a gente comentou sobre os principais parâmetros que a gente vai precisar, né? Sendo eles tensão máxima, a tensão de pico a pico, período, frequência e tensão eficaz, né? E a gente falou que a tensão eficaz, ela corresponde à tensão máxima dividida por raiz de 2, essa relação. Obviamente, assim, em consequência disso, né? Se a partir da tensão eficaz a gente quiser calcular a tensão máxima, então tensão máxima, V máximo, vai ser igual a tensão eficaz vezes raiz de 2, né? Ou raiz de 2 vezes tensão eficaz. Bom, aí tem um detalhe importante que é o seguinte: quando a gente pega raiz de 2, é igual a 1,414. 1 dividido por raiz de 2 é igual a 0,707. Então é comum a gente pegar alguns livros, alguns autores que dizem que a tensão eficaz é igual a 0,707 tensão máxima. 0,707 vezes a tensão máxima, né? Mas essa equação aqui é exatamente igual a essa, porque 1 dividido por raiz de 2 dá 0,707. Tá bom? Então, dessa forma, eu acho que aqui a gente já tem conceitos suficientes que diferenciam corrente alternada e corrente contínua, e principalmente em relação à corrente alternada, os principais parâmetros que a gente precisa de entender, né? Então, sendo assim, vamos continuar então. Só colocando aqui que tensão máxima, então, é igual a raiz de 2 vezes a tensão eficaz, e tensão eficaz e tensão RMS é a mesma coisa, tá? Ok, gente. Bom, eu acho que também é importante a gente entender, ou recapitular de forma breve, né? Ontem eu comecei a falar disso, mas para quem ainda não entende nada de circuitos elétricos, tem alguns conceitos fundamentais ainda que é importante a gente tratar, antes da gente entrar com a matéria de eletrônica. Por exemplo, o básico do básico, são os tipos de circuito, né? Quais são os tipos de circuitos? E aqui a gente usa o conceito dos dois, né, tipos de circuitos muito forte. Nós temos o circuito série, né? O conceito do circuito série é que a corrente elétrica ela tem um único caminho, então imagina que aqui eu tenho uma fonte de tensão contínua e tenho dois componentes elétricos, por exemplo, duas lâmpadas. Então aqui eu tenho a tensão total da fonte, aqui eu tenho a lâmpada L1, a lâmpada L2 e a corrente elétrica circulando pelo circuito aqui, né? Sendo que a corrente elétrica ela entra na lâmpada L1, sai da lâmpada L1, entra na lâmpada L2 e volta para a fonte. E a tensão elétrica ela se divide, de forma que nós teremos uma tensão na lâmpada L1 e uma tensão elétrica na lâmpada L2, ou seja, tensão total vai ser igual a tensão V1 mais a tensão V2. Esse é o conceito que nós vamos trabalhar aqui com o circuito série, tá? E temos também o circuito paralelo, e a principal característica do circuito paralelo é que a corrente elétrica ela possui diversos caminhos. Aqui a corrente elétrica só tem um caminho, tanto que qualquer uma das lâmpadas que queimar, a outra deixa de funcionar. Lâmpada L1 queimou, L2 não funciona. No circuito paralelo, isso não acontece. Tá? Então, nós temos aqui no circuito paralelo, vou desenhar aqui duas lâmpadas. Então, por exemplo, lâmpada L1 e lâmpada L2. Aqui a tensão total. Observa que nesse caso agora, a tensão total vai ser igual à tensão na lâmpada L1, que é igual à tensão na lâmpada L2. A tensão é a mesma, né? E agora nós temos aqui uma corrente total do circuito, a corrente I1 e aqui a corrente I2. E a corrente total soma-se a corrente da lâmpada 1 mais a corrente da lâmpada 2. Então,
nós temos essas características aqui, ó, do circuito paralelo. Para mais detalhes, quem ainda não estudou, vai estudar comigo em circuitos elétricos e vai dar certo. Vai coincidir o tempo que a gente estiver aprofundando disso lá em circuitos elétricos, nós estaremos aplicando aqui na eletrônica. Então, esses conceitos aqui nós vamos trabalhando aos poucos, né? Além de circuito elétrico, importante também a gente recordar o princípio da lei de Ohm. A gente falou isso ontem também na aula de circuitos, né? Só que recordando, lei de Ohm nós vamos usar o tempo todo aqui na eletrônica. Não só na eletrônica, né? Acho que toda disciplina do curso de engenharia acaba usando muito a lei de Ohm, a base dos conceitos de elétrica. A lei de Ohm diz que a relação entre tensão, corrente e resistência é isso daqui, ó, que tensão elétrica é igual a resistência vezes corrente. Pronto. Tá aí. Nós vamos aprofundar disso mais para frente, tá? No entanto, hoje a gente deve ficar muito no conceito, na teoria, principalmente em termos de semicondutores, mas quando a gente for entrar em cálculo de lei de Ohm, a gente vai usar todos esses conceitos. Então, só para citar um exemplo para vocês, né? A gente falei lei de Ohm, circuito sério e circuito paralelo. Suponhamos que nós tenhamos aí uma fonte de tensão de 12 volts, por exemplo. Essa fonte de tensão é de 12 volts. Bateria de automóvel, por exemplo. Eu preciso conectar, ou eu quero conectar nessa bateria de automóvel, um LED. Um LED para efeito ornamental, que seja, e esse LED ele é de 5 volts. Existem LEDs aí de 5 volts, de 2 volts, de tensões diferentes. Então, nós temos um LED de 5 volts e eu preciso conectá-lo na fonte. O símbolo do LED, nós vamos estudar isso depois, mas o símbolo do LED é esse daqui. Tá? Então, está aí o símbolo do LED. Então, aqui eu tenho um LED. Esse LED, por exemplo, ele funciona com 5 volts. E a corrente do LED é de, eu vou colocar um valor aqui, vou no chute, 50 miliamperes. Tá? Se eu pegar esse LED de 5 volts e ligar direto em 12 volts, ele vai queimar. Então, eu preciso colocar um componente aqui, olha, que é um resistor, e a função desse resistor é dividir a tensão. Então, esse circuito, que é um circuito sério, também é chamado de circuito divisor de tensão. E na eletrônica a gente usa muito esse recurso para poder conectar componentes eletrônicos em fontes de tensões maiores. A grande questão é, de quanto que é esse valor de resistor? Então, veja bem, aplicando esses conceitos que a gente viu até agora, nós vamos entrar nesse cálculo mais para frente só para poder ilustrar agora, tá bom? De como que a gente faria para achar a tensão no resistor? Como é um circuito série, né, parte da tensão estará na fonte, né, desculpa, a parte da tensão da fonte estará no LED e a outra parte no resistor. Então, a tensão da fonte, vamos começar do zero assim, que é o V total, vai ser igual a tensão no resistor mais a tensão no LED. Ou seja, se a gente quiser saber a tensão no resistor, a gente pega a tensão total da fonte menos a tensão do LED. Ou seja, 12 volts menos 5 volts, nós temos uma tensão no resistor aí de 7 volts. Tá? E a gente viu também que a corrente do circuito ela é a mesma, né? Porque o circuito é série. Então, a corrente que passa no resistor é a mesma corrente que passa pelo LED. E o valor da corrente foi dado ali, ó, que é de 50 miliamperes, já que nós estamos fazendo, né, uma recapitulação, transformando isso para a potência de 10, dá 50 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, que corresponde a 0,05 amperes. Então, para saber o valor do resistor, ó, nós vamos pegar a tensão no resistor e dividir pelo valor da corrente. Então, o valor da corrente, que é a corrente do LED, né? Inclusive.
nós teremos 7 volts dividido por 0,05 amperes. Então, vamos ver quanto que dá o valor do resistor. Deu 140 ohms. E resistor, gente, nós vamos falar disso, faz parte da disciplina de eletrônica, que é o seguinte, existem tabelas, padrões de resistores. Né? Quando a gente vai comprar um resistor, a gente tem que obedecer uma tabela padrão, né? Que é a tabela dos fabricantes. A gente não acha resistor de todo padrão. E 140 ohms é um valor padrão. Olha aí, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu projetar uma imagem aqui para vocês. Existem vários tipos de resistores, nós vamos estudar todos, tá? Resistor de potência, resistor de cerâmica, resistor de filme de carbono, tá vendo? Então, o resistor é esse componentezinho aí, ó. Então, aqui eu tenho um resistor de 1,5K, que significa 1,5 kΩ. Tá? Então, tem vários tipos de modelos de resistores, mas com mesmos valores. Nós vamos estudar a tabela de cores, nós vamos fazer prática desses resistores. Tá tudo aí, tá bom? Então, só para a título de curiosidade e aplicação, né? Que eu estou trazendo isso agora. Bom, então, gente, aqui mostra a aplicação do que a gente acabou de falar, né? De circuito série, misto, lei de Ohm, etc. E já aproveitando também falando de um componente que vocês vão estudar mais para frente, e aqui na eletrônica nós vamos precisar dele, porque a eletrônica trabalha com valores baixos de tensão, que é o transformador. Transformador. Transformador, gente, é uma máquina elétrica que ela pode ter três objetivos. Abaixar ou reduzir, né, o valor da tensão elétrica. Então, esse transformador, chamado de transformador abaixador de tensão, ele pode reduzir, abaixar é a mesma coisa, né? Aumentar a tensão elétrica, aumentar o valor da tensão, ou pode simplesmente isolar. Então, qual que é a ideia do isolar? Significa que a tensão de entrada é igual à tensão de saída. É utilizado para isolar eletricamente dois circuitos como forma de proteção, tá? Então, ele pode isolar dois circuitos. E aí, na eletrônica, nós vamos entender que isso é muito prático, principalmente em amplificadores, que é chamado de transformador casador de impedâncias. Na eletrônica de potência é muito utilizado como transformador de pulso também. Ele não eleva a tensão, ele somente isola. Um ponto onde que vai circular alta corrente e um ponto onde circula baixa corrente. Então, sendo assim, a gente tem o transformador abaixador, o elevador de tensão e o isolador. Nós vamos focar agora, nesse momento, no transformador abaixador de tensão. Qual que é o princípio de funcionamento do transformador? O transformador, basicamente, ele tem duas bobinas. Então, vamos considerar o seguinte, ó. Aqui nós temos uma bobina, e esse daqui é o circuito de entrada. Tem um núcleo de ferro, e depois tem outra bobina. Tá? Quando a gente aplicar aqui uma fonte de tensão alternada, então está aqui a senoide, ó, esse aqui é o símbolo da fonte de tensão alternada, que nós vamos usar muito. A fonte de tensão alternada. Aqui ele vai aplicar uma tensão VP, que esse P aqui não é de pico, nós vamos chamar de tensão do primário. Então, o transformador que é de entrada, a gente chama de primário. E o transformador de saída, nós vamos chamar de secundário. Então, daqui para cá, ó, nós teremos uma tensão VS, que é chamada de tensão do secundário, né? Tensão de saída também.
Se o transformador for um transformador abaixador de tensão, nós teremos aqui, olha, o transformador abaixador, a tensão do primário, ela é maior do que a tensão do secundário, ou seja, a tensão de saída é menor. Se o objetivo for aumentar a tensão do secundário vai ser maior do que a tensão do primário. Se eu estou usando o transformador como transformador isolador de tensão, né, a tensão do primário será igual à tensão do secundário. Ok? Bom, essa razão depende do número de espiras. Se o número de espiras do secundário for maior do que o número de espiras do primário, eu estou falando que o transformador é um transformador elevador de tensão. Se o número de espiras, ou seja, o número de voltas da bobina do secundário for menor, ele é um transformador redutor de tensão. Se for igual, eu estou falando que o transformador é um transformador isolador. Tá? Então, existe transformador de diversas potências. Por exemplo, eu tenho um transformador que a corrente do secundário dele pode ser de 0,3 amperes. E posso ter um transformador que a corrente do secundário dele seja de 3.000 amperes. Posso ter um transformador abaixador de tensão de 110 ou 127 volts para 12 volts, ou posso ter um transformador elevador de tensão, cuja bobina, a tensão elétrica do primário é de 12 volts, e eu vou sair com 12.000 volts no secundário. Exemplo, a bobina de ignição do carro é um transformador elevador. Ele vai pegar 12 volts da bateria e com o circuito de chaveamento joga no transformador, né? E o transformador, o que ele faz? Que é a bobina eleva para 12.000, 20.000, dependendo do modelo do carro. Tá? Se não me engano, hoje tudo acima de 20.000 volts no carro. Para dar centelha na vela, né? Aplicar alta tensão na vela e dar centelha lá na ignição do motor, né? Na explosão do motor. Aqui na eletrônica, nós vamos trabalhar com transformadores de baixa potência. Tá? Então, por exemplo, um modelo de transformador que é muito utilizado na eletrônica é um transformador com derivação central, center tape. E esse transformador de derivação central funciona assim, ó. Derivação central. Em inglês é center tape. Tape central, né? O secundário dele é bipartido. Então, a gente tem a bobina do primário. Deixa eu subir aqui mais um pouco. Então, a gente tem a bobina do primário, a bobina do secundário, porém, a bobina do secundário, ela tem um fio exatamente no meio. Ó. Aqui eu tenho a bobina do primário. Então, por exemplo, eu posso ter um transformador que eu vou entrar com 220 volts no primário, e a saída vai ser 12 volts e 12 volts. Se a gente medir a tensão dessa extremidade para essa, nós teremos 24 volts, que é a soma de 12 mais 12. Então, a bobina, ela pega a tensão elétrica e divide em duas. Então, nós temos aqui um valor de tensão de 24 volts daqui para cá, ou 12 volts daqui para cá e 12 volts daqui para cá. Sendo que a derivação central, o center tape, é esse ponto aqui, tá bom? Esse transformador é muito utilizado também nos circuitos retificadores que nós vamos estudar, né? Que é o retificador com derivação central, muito utilizado mesmo. Inclusive, nós vamos fazer prática com ele. Gasta 2 diodinhos, bem simples. Muitos equipamentos eletrônicos de uso residencial usam esse tipo de circuito retificador, tá? É muito comum. Oi, Felipe, você quer falar alguma coisa? Te perguntar, porque eu atuo na área há uns 5 anos aqui, já vi algumas coisas, mas na teoria eu nunca vi. Não tem muito tem a ver só com o assunto, mas talvez depois você me responda no privado, se for o caso. No caso do inversor de frequência para energia solar, que ele já converte 1.000 volts, 800 volts e tudo mais, em potência elevada em corrente contínua para 220 ou 380 alternado. Tem várias fontes retificadoras dessa lá dentro dele, ou como tem o sistema lá? Tá. Ele funciona da seguinte forma. O grande desafio é transformar a corrente contínua em corrente alternada, né? Esse circuito que nós vamos começar a estudar primeiro, que é o retificador, é simples, né? Que eu vou pegar a corrente alternada, é o circuito mais fácil de conversão que tem. Corrente alternada, o circuito retificador faz isso daqui, ele transforma em corrente contínua pulsante. Sim, perfeito. A dificuldade que você está falando é o seguinte, a placa de energia solar, ela gera tensão contínua.
E como que nós vamos transformar isso daqui para uso residencial em corrente alternada, não é isso? Justamente, que é o caminho inverso, e tipo assim, a gente converte vários volts lá, então tem circuito que chega a ter 20 circuitos lá com 900 volts, 1100 volts, tudo mais no mesmo equipamento. Potência bem elevada. Aí, tipo assim, o conceito é o mesmo ou varia alguma coisa aí dentro? Não, varia. Tem, assim, na verdade, é bem mais complexo, né? E eu posso te explicar isso. O princípio aqui é o seguinte, olha, qual que é o conceito? Pegar a corrente contínua e aplicar um conceito que chama PWM. O PWM, traduzindo, né, do inglês, é modulação por largura de pulso. Se eu lembro que em inglês é pulse width, acho que é isso mesmo, largura, né? Modulation. Então, modulation with pulse, ou seja, modulação por largura de pulso. O princípio básico é o seguinte, a gente vai transformar, não diretamente numa corrente alternada, mas imagina que, se a gente fizer um circuito, ó, imagina que aqui é uma fonte de tensão, nós vamos colocar uma chave aqui, ó, e aqui nós vamos ter uma lâmpada, por exemplo, tá bom? Então, quando a lâmpada, a chave está aberta, a lâmpada está desligada, por exemplo, que aqui seja 100 volts de corrente contínua. A chave está aberta, tem 0 volts em cima da lâmpada. Quando a gente ligar a chave, vai aparecer 100 volts em cima da lâmpada. Então, ele atinge aqui imediatamente, né? Questão de milissegundos, microsegundos, a tensão de 100 volts. Só que aqui eu desliguei a chave. Muito rapidamente eu desliguei a chave. Depois liguei de novo. Só que agora eu deixei a lâmpada ligada só um tempo bem curtinho. Depois aumentei o tempo, né? E eu posso vir fazendo isso daqui, ó. E aqui até um espaço de tempo maior, ó. E depois liguei de novo. Qual que é o valor da tensão que a gente vai medir em cima da lâmpada? Vai ser uma média de tudo isso daqui, ó, do tempo que ela ficou ligada e o tempo que ela ficou desligada. Então, isso é a modulação da largura de pulso, né? O que o conversor que tem, né, o equipamento eletrônico chama conversor, né, o que converte corrente contínua em alternada. O que ele faz? Ele vai pegar a tensão contínua, ele pega a tensão contínua e vai converter em corrente alternada. Mas como que ele faz isso? Ele tem uma série de circuitos eletrônicos que começa a chavear. Então, por exemplo, ele, em determinado momento, deixa eu apagar esse gráfico aqui, vou fazer maior para ficar mais fácil de visualizar, né? Ele vai fazer o seguinte, ó. Em determinado momento está desligado. Ele vai e liga o circuito. Só que ele liga o circuito e deixa ligado por pouco tempo. E depois ele começa a aumentar a largura do pulso, até ele alcançar uma largura mais alta. E depois ele começa a reduzir a largura de novo. E vem reduzindo a largura. Ou seja, o nível de tensão elétrica aqui, ó, sempre vai ser constante em 100 volts. Mas só que quando a gente tira a média, por exemplo, a média do período que ele ficou ligado com o período que ele ficou desligado aqui, ó, deu aqui embaixo. Essa média deu aqui em cima. Essa média vai dar mais alta ainda, depois a média aqui dá menor. Então, quando a gente analisa, ó, observa que ele começa a apresentar uma tensão média que vai variar simulando uma tensão alternada. Bom, aí depois o que ele faz? Ele inverte o sentido da corrente elétrica na carga. Ou seja, ele começa a dar pulso negativo. Então, né, analisando aqui o gráfico, ó, o que ele faz? Ó, deu um pulso negativo, só que agora um pulso negativo num curto menor de tempo. Depois ele começa a aumentar a largura dos pulsos negativos aqui embaixo. E vai repetindo o processo. Então, de novo, né, a tensão média, né, ela começa a aparecer, olha, aqui vou ter uma tensão média aqui, a outra aqui, depois aqui, e começa a subir. Então, a tensão média agora começa a fazer isso. Então, ele começa a fazer esse chaveamento. Agora, como que ele faz esse chaveamento de inversão, né? A gente pega a bateria, vamos pegar a bateria simulando aqui, ó,
a tensão elétrica das placas de energia solar. Aqui tem um componente que é chamado de IGBT, que pode ser um IGBT, dependendo da frequência de chaveamento, pode até ser também um MOSFET, tá? Tem 2 IGBTs aqui desse jeito. Não vou desenhar o circuito de gatilho não, tá? A lâmpada está aqui, e aqui nós temos outro par de IGBT. Ó. Imagina que cada IGBT desse daqui é uma fonte. Desculpa, uma chave. Aí, bom, quem perguntou foi o Guilherme, não foi, Guilherme? Foi eu, Felipe. Ô, Felipe, desculpa, nós vamos chegar à sua resposta agora. Eu mostrei lá em cima como é que a gente faz para modular a largura dos pulsos, né? O IGBT, hora liga, hora desliga. Liga, desliga. Ele fica funcionando igual a chave. Então, a gente vai aplicar uma tensão na base dele, ele liga. Quando eu tiro a tensão aqui, ele desliga. Então, olha que interessante. Se a gente ligar esse camarada aqui, ó, esse aqui está ligado e esse aqui também está ligado, a corrente elétrica vai passar pela lâmpada por esse sentido aqui, ó, do positivo para o negativo. Ela vem da fonte, passa por aqui, ó, né? E desce por esse daqui. Agora, imagina que nós ligamos esse e esse de cá, ó, e os outros dois estão desligados. O que acontece com a corrente elétrica? Ela inverte. Ela vai passar por esse, pela lâmpada, e por esse componente aqui IGBT. Então, eu inverti o sentido da corrente elétrica na carga, na lâmpada. Então, com isso, ele simula, o conversor, o que ele faz? Ele simula uma corrente alternada, modulando a largura dos pulsos e invertendo o sentido da corrente elétrica na carga, na saída do conversor. Eu entendi. O intuito dele, então, é bem parecido com o inversor de frequência de motor elétrico mesmo, em tensão alternada. Ele faz a retificação em ponte e vai invertendo o sinal. Exatamente. Qual que é a diferença do conversor para o inversor? O inversor de frequência, ele tem um circuito retificador antes, que ele transforma a corrente alternada em corrente contínua, depois ele transforma a corrente contínua em corrente alternada de novo. O conversor da célula fotovoltaica, ele vai converter a tensão contínua, que vem direto das placas, em corrente alternada. Mas o conceito é exatamente o mesmo, é modulação por largura de pulso. Não, perfeito. Agora perfeito? Porque eu já atuo nessa área há alguns anos, mas eu não tinha estudado a fundo qual era o conceito. Então é bem parecido mesmo com... Muito parecido. Vocês vão... frequência para motor mesmo, de corrente alternada. Exato. Vocês vão estudar isso a fundo na disciplina que vocês vão ter lá para frente, que chama eletrônica de potência. Aí ali vocês vão estudar conversores, modulação por largura de pulso, tudo lá. Ok? Bom, então, aqui, olha, um exemplo, assim, só para ilustrar rapidamente. Como é que seria um circuito retificador usando esse transformador com derivação central? Seria um circuitinho muito simples, eu vou desenhar bem rápido aqui, ó, para a gente já avançar com a matéria, tá? Aqui eu tenho um diodo retificador de cá, conecto essas duas pontas aqui, ó, e desse ponto para cá eu tenho uma tensão contínua. Por exemplo, eu posso ter aqui uns 12 volts de corrente contínua. Daqui eu posso usar para carregar, por exemplo, a bateria de um carro, né? Bateria de uma moto, para alimentar um motor de corrente contínua, né? Muito utilizado, tá? Então, é um exemplo de aplicação, tá bom? Bom, sendo assim, né, a gente viu superficialmente assim, um pouco de cada coisa, que são conceitos que nós vamos estudar aqui na eletrônica analógica, nós vamos precisar desses conceitos, para a gente começar a entender, então, sobre os componentes da eletrônica, tá? Gente, eletrônica é um negócio interessante, sabe? A eletrônica avançou muito e ela sempre continua evoluindo, né? E interessante que um dos cursos que era muito procurado ali até 2005, talvez, por aí, era um curso de engenharia eletrônica, né? Engenharia eletrônica existe hoje, mas é um curso pouquíssimo procurado. Porque a eletrônica, antes que era uma área fim, ela virou uma área meio, né? Porque hoje, por exemplo, manutenção eletrônica é raro você dar manutenção eletrônica.
Um dos meus primeiros empregos era como técnico em eletrônica, eu fiz o curso técnico em eletrônica, trabalhei em indústria com manutenção de placa eletrônica em bancada, mesmo dando manutenção em placa. Naquela época, a eletrônica era cara, então era vantagem você recuperar uma placa eletrônica de um inversor de frequência, por exemplo, né, de um PLC, já recuperei muito. Da manutenção em placas eletrônicas de controle de máquinas, porque se comprar por exemplo, comprar um conversor de corrente contínua para um motor de corrente contínua, antigamente era caríssimo, né? Hoje, basicamente, você não dá manutenção em placa, né? O que você faz? Você manda para o fabricante, alguém vai consertar para você, ou você joga fora e compra outra placa, né? Eu acho que isso você banalizou, né? Por exemplo, vamos falar assim, de equipamento eletrônico de uso doméstico. Vou citar um exemplo para vocês que eu vivi no cotidiano, né? Aqui em casa, às vezes, tem um problema de descarga atmosférica e queima alguns componentes aqui em casa. Já resolvi bastante coisa, coloquei no break, um DPS, e resolveu bastante. Mas, às vezes, cai um raio e queima interfone, cara. Não sei o que acontece, que é o danado do interfone que queima. Já troquei o terceiro, inclusive troquei esse final de semana. Eu falo assim, meu pensamento sempre foi o mesmo: eu vou guardar aqui esse queimado, que uma hora eu vou dar uma manutenção na placa dele. Tem um aqui que já está esperando, tem uns 4 anos para dar manutenção, mas eu pensei, vou comprar outro, né? Hoje você compra um interfone, hoje AGL, acho que R$80 você compra um interfone AGL. Tudo bem, né? Você dá manutenção numa placa eletrônica para você economizar dentro de casa é uma coisa. Mas na indústria, a hora do técnico em cima de uma placa eletrônica sai caro. Então, às vezes, a eletrônica ela avançou muito para a eletrônica microprocessada, por exemplo. Antigamente, quando eu falo antigamente, eu comecei a estudar eletrônica, comecei a envolver na área de eletrônica na década de 90, quando eu comecei a trabalhar na indústria, né? Meu primeiro emprego foi nessa década de 90, e a manutenção eletrônica ainda era muito discreta. O que significa manutenção discreta? São componentes separados, né? Então, tinha transistor, diodo, SCR, triac, tiristores de forma geral. Então, a gente gastava, né? Você tinha que estudar o circuito eletrônico. Hoje, a maioria dos circuitos se resolve com microcontrolador, né? Qual microcontrolador? Por exemplo, Arduino, os PIC da vida, Atmel, tudo isso se resolve com a eletrônica programável. Então, a eletrônica programável, ela tomou muito espaço da eletrônica discreta, da eletrônica analógica. A gente consegue simular um sinal analógico através de um sinal digital. Por exemplo, o PWM veio com esse propósito. Você simula um sinal analógico através de um sinal digital. Ou seja, a eletrônica está perdendo espaço. Num curso de engenharia elétrica, onde que ela tem muito espaço? Na parte de chaveamento ainda. O chaveamento é muito utilizado, a eletrônica discreta, principalmente na eletrônica de potência. Então, nós vamos focar nisso, tá? Por isso que, assim, estudar transistor. Tem gente que fala transistor, tem gente que fala transistor, eu falo transistor, mas todos os dois estão certos. Montar circuito eletrônico com transistor, só tem um caso específico que ainda é muito utilizado na indústria, que talvez vocês vão passar por isso. Tirando isso, montar um amplificador com transistor é sofrimento, gente. Esquece isso, né? É até divertido para alguns, mas para outros é sofrimento. Então, a eletrônica avançou muito nesse sentido, né? A eletrônica, como que ela avançou hoje? Miniaturização, cada vez menor e mais compacta. E custo cada vez menor, tá? Década de 90, o inversor de frequência era caríssimo, caríssimo, caríssimo. Hoje, o inversor de frequência caiu muito o preço. PLC, então, nem se fala, né? Tanto que era caro um PLC e hoje está muito barato, tá bom? Então, é isso. Nós vamos estudar eletrônica analógica. Eu quero dar um foco maior naquilo que vai ser importante para vocês, naquilo que vocês vão precisar aí no cotidiano, na vida prática, tá? Vejo que tem muitos alunos trabalhando na área, muitos alunos bons que, às vezes, avançaram por estudo próprio. Eu digo o seguinte, né? Alguém já está trabalhando na área, começou a trabalhar primeiro para depois estudar o assunto, né? E só que quando foi estudar o assunto, o aluno já tinha pesquisado muita coisa por conta própria. O que é um conversor? O que é um inversor de frequência? O que é um IGBT? Então, tem muito aluno que chega nesse nível.
E eu quero munir vocês de informações para poderem atuar na área prática aí. Ok, vamos começar então com a eletrônica? Deixa eu projetar aqui. Tá aí, gente, ó, eletrônica analógica 1, nós vamos começar estudando esse camarada que tá aí, ó. Esse daqui é um diodo semicondutor, tá? E especificamente um diodo retificador. O mais conhecido de todos os diodos retificadores é a série 1N4001, tá? Quando tinha as aulas presenciais, né? Quando voltar às aulas presenciais, vocês podem ir lá no trailer do Baiano, que fica de frente ali na faculdade, que ele faz sanduíche, e pedir um cheeseburger e meia dúzia de 1N4001 que ele tem lá. Todo boteco tem um N4001, que é o diodo retificador mais famoso, mais comum de todos, tá? Como é que foi a evolução do diodo, né? Eu estava falando agora há pouco da eletrônica, da evolução da eletrônica, o tanto que ela evoluiu. Mas a eletrônica, ela teve uma disrupção muito grande. Eu estou querendo dizer o seguinte, imagina que nós estamos falando aqui vocês estão estudando eletrônica, engenharia elétrica, e alguém inventa uma tecnologia nova no ano que vem, e a engenharia elétrica muda completamente. Vocês vão ter que voltar para a escola e estudar tudo de novo. E isso aconteceu em 1947, por aí. Foi quando se inventou os semicondutores, né? Todos os circuitos eletrônicos eles eram construídos a válvulas, eram valvulados. E a válvula é um componente eletrônico que ela controla tensão, corrente elétrica por tensão. Só que ela gasta muita energia, gera muito calor, é ineficiente. Só que a válvula tem um detalhe, né? Para amplificador ela é muito utilizada. Então, tem músico, por exemplo, né? Quem gosta de música, que prefere usar um amplificador a válvula, valvulado, porque a qualidade do som é melhor, né? Tem essa questão realmente. Então, veja bem, até 1947, a eletrônica era baseada em válvulas, que parecem uma lâmpada. Então, em 1947, Shockley inventou o transistor, né? O transistor. E dali começou o estudo dos semicondutores. Década de 70 vieram os primeiros circuitos integrados. Década de 80, o primeiro microprocessador, o Z80. O Z80 foi o microprocessador que tinha no Atari, né? Alguém aí é da época do Atari? Deixa eu achar aqui para vocês. Já diverti muito com Atari. Foi a grande precursora dos videogames, né? Tá aí, ó. Olha só. Bons tempos aí. Ó, sem querer eu abri aqui, viu, gente? Americanas não está patrocinando a aula. Mais um videogame, na época foi uma grande revolução, tá aí, ó. Uns joguinhos, assim, uns gráficos ruins, mas na minha infância diverti pra caramba com Atari e era um microprocessador Z80, né? Aí muita gente acha que o fato desse microprocessador Z80 ter sido ali da década de 80, não tem nada a ver a década de 80 com o Z80, ele está obsoleto. Não, ele ainda é muito utilizado hoje, principalmente em circuitos de vídeo, televisão. Muitos televisores modernos utilizam uma versão moderna do Z80. Z porque o fabricante era a Zilog. A Zilog ela fez uma grande jogada de marketing, inclusive em termos de gestão empresarial. Até hoje é comentada, né, citada em vários livros, que esse microprocessador começou a bombar, só que à medida que os anos foram passando, ela foi ficando obsoleto, entre aspas, outros microprocessadores foram surgindo. O que a Zilog fez? Ela tinha patente, ela mesma quebrou a patente do processador. Quando ela quebrou a patente e outros fabricantes começaram a usar o microprocessador, inclusive para outras aplicações, as vendas dela subiram. Então o Z80 ele pegou no mercado. Aí na década de 90 vieram os primeiros microcontroladores. A diferença de microprocessador para microcontrolador é que o microprocessador ele precisa de uma unidade de memória externa, ele precisa de uma memória RAM externa. O microcontrolador ele tem uma memória interna, que é o caso do Arduino. O Arduino ele é muito famoso hoje em dia pela facilidade de programação, mas ele não é um microcontrolador.
Porque o microcontrolador que o Arduino utiliza é um Atmel, um Atmega, né? Então eles fizeram uma interface mais amigável. E no ano 2000 começou então a bombar muito a eletrônica programável com os microcontroladores. Com o surgimento do microcontrolador na década de 80, né, a família 8051 da Intel, depois de 8052, tudo microcontrolador Intel, foi uma outra revolução da eletrônica. A eletrônica passou a ser programável. Então a eletrônica ela passa por essa disrupção e pode ser que em qualquer momento surja uma tecnologia nova de eletrônica, igual aconteceu em 1947, e tudo isso que a gente sabe de eletrônica aí passa a não valer mais nada, né? Um componente eletrônico baseado em uma nova tecnologia de construção, um novo tipo de material, o semicondutor não é mais utilizado, ou seja, a eletrônica está sempre em constante evolução. E essa evolução foi o seguinte, ó, para vocês entenderem, né? Esse daqui foi o primeiro Esse aqui foi o primeiro o primeiro transistor que foi inventado, né? Aqui tem o William Shockley, que fala que foi o inventor, que é esse senhor aqui, ó. Mas, na verdade, o Shockley foi o chefe de departamento, né, da Bell Telecomunicações, nos Estados Unidos, uma empresa de telecomunicações, que investia muito em pesquisa e desenvolvimento. Ele era o chefe que coordenava a equipe de inventores, e dali eles inventaram o transistor, e foi uma grande revolução da eletrônica, tá? Até então tudo era válvula. Válvula é um componente eletrônico desse jeito aqui, ó, grande, pesado, gera muito calor, né? O primeiro computador que foi inventado é o ENIAC. Ele era um computador valvulado. Toda a válvula que mostra o camarada programando o computador tudo com cabo. Essa foto, né? Se vocês buscarem na internet, dá para ter uma ideia do tamanho. Ele ocupava 3 andares de um edifício. Inclusive o termo bug, né? O software está com bug. De onde que vem o bug, o termo bug? Porque a válvula ela esquenta muito e atrai insetos. Então, às vezes, o inseto ele se acomodava aqui nos contatos da válvula, morria eletrocutado, e a válvula começava a dar mau contato. Aí eu até descobri uma válvula naquele mundaréu de válvulas, de 3 andares de válvula, e às vezes era um inseto morto na conexão da válvula. Então aí veio o termo bug, né? Que computador tinha um bug. E esse termo pegou, né? Software com bug. Na verdade, é um software que tem algum tipo de erro. E depois tudo isso evoluiu para eletrônica miniaturizada, uma tecnologia de montagem de placas que é chamada de SMD, montagem de superfície, né? Que o tamanho das placas eletrônicas elas vêm cada vez mais reduzindo. Um exemplo típico hoje em dia é que a gente pode comparar, vamos pegar aqui, ó, vamos ver se a gente acha, evolução do celular. Vamos ver o que aparece aqui para nós. Olha que interessante, né? Vamos pegar essa imagem aqui. Quem inventou o celular foi a Motorola, nos Estados Unidos, né? Era um negócio caríssimo, pesado, gigante, tá? E o celular ele veio evoluindo. Tá aí, ó. Tá aqui. Então veio a Nokia com a fabricação de celulares. Olha só que interessante, né? Quem eram os líderes? Motorola e Ericsson, né? O meu primeiro celular foi um Ericsson desse modelo amarelinho aqui, ó, 1998. Aí a eletrônica ela veio compactando, os celulares foram reduzindo de tamanho. Então, ali em 2000, por volta do ano 2000, símbolo de status do celular era quem tinha o menor celular pequeno. Esse daqui da Nokia era caríssimo, não lembro o modelo dele, mas era um celular caríssimo. Tá? Aí veio o 6160, um celular que muito resistente mecanicamente, etc. Mas tudo isso é avanço da eletrônica. À medida que a eletrônica foi reduzindo, compactando, os celulares foram ficando cada vez maiores. Aí depois veio a tela de LCD e, de fato, o celular ele começou a ganhar tamanho, mas em função de interface, né? Ou seja, isso mostra o tanto que a eletrônica ela começou a se tornar cada vez mais compacta.
tá? Justamente devido à miniaturização da eletrônica e o avanço dos semicondutores. Ok, gente, então a porta de entrada nossa dos semicondutores é justamente o diodo semicondutor. Então o diodo, primeiro, ele é um dispositivo de 2 terminais, tá? E um dispositivo de 2 terminais, ou seja, ele é um bipolo, tá? Tem 2 polos, né? 2 terminais. Ele tem um terminal que é o anodo e um terminal que é o catodo. E o conceito assim, que a gente vai precisar de levar agora em diante é isso aqui, ó. Anodo é o terminal positivo. Esse daqui é o símbolo do diodo. Essa seta com esse tracinho. A seta, o triângulo, indica o sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica passa só no sentido. E o catodo é negativo. Então, de cá é o terminal positivo, anodo, e o catodo é o terminal negativo. Qual que é o conceito do diodo? Para que serve um diodo? O que o diodo faz? Ele deixa a corrente elétrica passar somente nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, de anodo para catodo. Aqui a corrente elétrica passa. No sentido contrário, ele bloqueia a corrente elétrica. Então, ele bloqueia a corrente elétrica no sentido e permite a passagem da corrente elétrica em outro sentido. Ele lembra um componente hidráulico muito utilizado, que é a válvula de retenção, por exemplo, instalações hidráulicas residenciais, lá no esgoto, né, da saída da casa, tem muita gente instalando válvula de retenção. Ela permite que o esgoto só saia da casa para a rua, para não permitir que retorno de esgoto, de insetos, né, ele bloqueia tudo no sentido contrário. Gente, então o diodo é um componente eletrônico que bloqueia a corrente elétrica no sentido e permite a passagem da corrente elétrica no sentido correto, tá? Para que ele permita a passagem da corrente elétrica no sentido, a gente precisa de polarizar o diodo diretamente. O que significa polarizar o diodo diretamente? Eu vou aplicar o potencial elétrico positivo da fonte no anodo e o potencial elétrico negativo da fonte no catodo. Então, veja bem. Se a gente montar um circuito assim, ó, isso aqui é uma fonte de tensão contínua, uma bateria, tá? Vou colocar aqui uma lâmpada. Se eu colocar um diodo desse jeito aqui, ó, a lâmpada vai acender, porque aqui é o terminal positivo, aqui está o anodo do diodo, aqui está o catodo, negativo, eu conectei o positivo no positivo, o negativo vem através da lâmpada. A corrente elétrica vai circular e a lâmpada vai acender. Ok? Porém, se eu pegar o mesmo circuito, né, agora assim, bateria, e vou inverter o diodo. Então, vou desenhar a lâmpada aqui, ó. Inverti o diodo. Pronto, agora eu tenho o positivo da fonte ligado no catodo do diodo, ó, que é o negativo. O diodo não deixa a corrente elétrica passar aqui, então não acontece a corrente elétrica nesse sentido. A lâmpada está desligada. Nós vamos fazer essa prática lá no laboratório. Então, o diodo ele bloqueia a corrente no sentido e permite a corrente elétrica no outro sentido. Por isso que ele é utilizado como circuito retificador, e nós vamos entender isso daqui a pouco, tá? Bom, eu vou pular essa parte aqui, olha. Isso é justamente o que eu acabei de falar para vocês. O diodo ideal, a gente considera o diodo como uma chave aberta, quando ele está polarizado reversamente, que é aqui. Então, se eu aplicar negativo de cá, ó, e positivo de cá, o diodo se comporta como uma chave aberta, ele bloqueia. Agora, se eu aplicar positivo de cá e negativo de cá, o diodo se comporta como uma chave fechada, permitindo a passagem da corrente elétrica. Daqui a pouco nós vamos voltar nas polarizações do diodo. É importante a gente entender como que é fabricado um diodo, tá? Quando a gente pega, ontem até por coincidência eu estava falando disso na matéria também, né? Tá aí um átomo. Eu tenho um átomo, tenho um núcleo do átomo, e aqui eu tenho a eletrosfera. A eletrosfera também é chamada de camadas, né? Então tá aqui o núcleo, ó. Aqui é o núcleo, eu tenho os elétrons e tenho as camadas. Quando a gente faz a distribuição eletrônica dos elétrons nas camadas, a última camada vai sobrar uma quantidade de elétrons. Então a gente pode observar que esse átomo, né, não é coincidência, ele tem, na última camada, ele tem 1, 2, 3,
4 elétrons. Os semicondutores, eles possuem 4 elétrons na camada de valência. A última camada sempre tem 4 elétrons. Por quê? Lembrando da química, a estrutura cristalina do semicondutor, ela se agrupa, se arranja da forma da ligação covalente. Né? E nós vamos falar daqui a pouco da ligação covalente, que dali que se constrói o semicondutor. Então, veja bem, cada camada do átomo, ela tem uma capacidade máxima de elétrons que podem se acomodar ali, né? Então, nós temos, começando a camada KLMNOPQ, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 4 elétrons. Os semicondutores, eles possuem 4 elétrons na camada de valência, tá bom? E é a partir daí que nós vamos entender os semicondutores. Bom, então nós temos uma situação que é o seguinte, deixa eu voltar aqui nesse desenho. Eu tenho esses 4 elétrons que estão acomodados, né? Ou seja, conectados no átomo através do núcleo, porque existe uma força de atração do núcleo em relação ao elétron. E é importante que esse elétron aqui, ele se torne um elétron livre, ou seja, esse elétron que está na camada de valência, a gente precisa de retirar esse elétron daqui, ó, e ele se tornar um elétron livre. Ele está livre, né? Ele não está mais conectado, vamos falar conectado, mas sob a influência do núcleo. Porque o elétron livre é corrente elétrica. Então, a gente consegue estabelecer uma corrente elétrica através de elétrons livres. Como que a gente faz para fazer com que esse elétron se torne um elétron livre? A gente precisa de adicionar algum tipo de energia para esse elétron. O elétron, ele fica vibrando, né? Ele está em vibração dentro da camada. Essa vibração é a quantidade de energia que ele tem. Existem algumas formas da gente adicionar energia para o elétron, que pode ser luz. Por exemplo, a iluminação fotovoltaica são fótons, pacotes de energia sob a forma de fótons, que são adicionadas para o elétron, ele ganha energia e se desprende do átomo. Então, ele sai da camada de valência para a camada de condução. Então, quando a gente usa o termo camada de condução, o que significa camada de condução? É quando o elétron é livre, ele não está mais preso ao átomo, tá bom? Então, a gente pode adicionar energia sobre a forma de luz, calor, magnetismo, né? São formas de energia que a gente adiciona para o elétron para ele sair da camada de valência, que é a última camada, para a camada de condução. Então, nós vamos considerar o seguinte, ó. Quando a gente tem um material isolante, para o elétron sair da camada de valência para a camada de condução, eu preciso de adicionar muita energia, porque o elétron está mais próximo do núcleo e a força de atração gera uma banda proibida, ou seja, uma banda onde que o elétron ele não vai estar presente e a gente precisa de vencer uma banda proibida muito grande. Isso é o isolante. O condutor, ele praticamente não tem banda proibida, ou seja, metal, naturalmente, ele tem muitos elétrons soltos na camada do metal. O metal brilha, esse brilho do metal que tem é devido à quantidade de elétrons, né? Também pela quantidade de elétrons que está livre na camada do metal, tá? O semicondutor, ele tem uma banda ou uma camada proibida relativamente pequena. Então, é fácil tirar o elétron da camada de valência, é relativamente fácil. Tirar da camada de valência para a camada de condução. O que é a camada ou banda de condução? É quando o elétron se torna um elétron livre, tá? Então, gente, o material semicondutor, na verdade, ele é construído por materiais tetravalentes. O que significa materiais tetravalentes? São materiais que possuem 4 elétrons na camada de valência. Por exemplo, silício. O silício, ele possui 4 elétrons na camada de valência. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, ó. Deixa eu tentar fazer um desenho. Muito simples. Eu tenho um átomo de silício aqui, ó. Na última camada dele tem 4 elétrons. Então, aqui é a última camada do silício. Só que esse elétron aqui, ó, ele é compartilhado com outro átomo que está do lado aqui, ó, de silício.
Isso é chamado de ligação covalente. A ligação covalente, cada átomo está compartilhando um elétron da camada de valência com outro átomo. Então, tem vários átomos de silício e os elétrons são compartilhados, os elétrons da camada de valência. Tá? Então, isso aqui é chamado de ligação covalente. Ó. Covalente porque o átomo compartilha os seus elétrons da camada de valência com os átomos vizinhos, tá bom? Então, com isso, gera uma estrutura cristalina de 4 elétrons na última camada, tá? Bom, então, basicamente, como que a gente faz para criar uma estrutura cristalina? Bom, nós temos 2 tipos de materiais semicondutores. Nós temos os materiais intrínsecos, que ele é completamente puro. Então, se a gente voltar nesse desenho que eu fiz aqui, ó, é uma estrutura cristalina somente de silício. Então, esse é um material semicondutor intrínseco, tá? E temos também os materiais semicondutores extrínsecos. Os extrínsecos são materiais que possuem impureza. Por exemplo, aqui eu tenho um átomo de um material diferente dentro da estrutura cristalina de um semicondutor. Na, se não me engano, é sódio, né? Então, tem sódio presente dentro da estrutura cristalina de um material semicondutor. É extremamente difícil a empresa produzir um material semicondutor intrínseco 100% livre de impurezas. Esse fica caro, inclusive. Então, e às vezes nem é vantajoso, né? O material extrínseco é aquele que a gente mais procura. Por exemplo, o diodo só existe devido à característica do material extrínseco. Então, o extrínseco é um material que possui impurezas, né, na estrutura cristalina dele. 2 tipos de materiais semicondutores que são muito utilizados na eletrônica, gente, é o silício e o germânio, tá? O silício, ele possui 14 elétrons e a gente pode observar que na camada de valência dele tem 4 elétrons, ó. O germânio, ele tem 32 elétrons, mas na camada de valência dele ainda tem 4 elétrons, devido à ligação covalente que vai ser construída. Realmente existem, por exemplo, existe diodo de silício e diodo de germânio, transistor de silício e transistor de germânio. O germânio é muito utilizado em telecomunicações, devido à velocidade de chaveamento dos diodos, dos transistores e MOSFETs, etc. Silício é muito utilizado, né, de forma geral, são os mais fabricados, mas germânio também é muito utilizado em telecomunicações. Então, gente, conforme eu falei com vocês, a estrutura molecular de um material semicondutor é construída através da ligação covalente, onde um átomo, vamos pegar aqui esse átomo como exemplo, está compartilhando um elétron com o átomo vizinho. Então, todos os 4 elétrons da camada de valência desse átomo de silício estão sendo compartilhados com os átomos vizinhos, tá? E como que a gente gera um semicondutor? Para gerar um semicondutor, o que se faz é um processo que é chamado de dopagem. Eu pego essa estrutura cristalina, que é intrínseca, livre de impurezas, e propositalmente nós vamos inserir um átomo estranho nessa estrutura, tá? Então, por exemplo, eu posso acrescentar uma estrutura cristalina, um material pentavalente, por exemplo, o átomo de fósforo, né? O fósforo pentavalente, ele significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, consequentemente, vai sobrar na ligação covalente, sobra um elétron. O que acontece com esse elétron? Ele se torna um elétron livre, que é o elétron que gera corrente elétrica. Então, a dopagem ela pode ser feita de 2 formas. Numa ligação covalente, a gente acrescenta um átomo pentavalente, dessa forma vai sobrar um elétron, o elétron se torna um elétron livre, ou a gente pega um átomo, por exemplo, átomo de índio, e esse átomo ele é trivalente, ou seja, na camada de valência dele tem 3 elétrons somente. O que acontece? Vai faltar aqui, ó, um elétron. Ou seja, a dopagem pode gerar tanto excesso de elétrons quanto falta de elétrons. Essa falta de elétrons aqui ela é chamada de lacuna.
Então, o que é lacuna? Lacuna é a ausência do elétron. Na ligação covalente, onde deveria haver um elétron, na verdade não tem, está faltando um elétron. Sendo assim, a gente tem dois tipos de materiais, que são chamados de cristais semicondutores. A gente tem o cristal do tipo N, que é feito com materiais pentavalentes, onde sobram elétrons. Ou então nós vamos ter materiais do tipo P, onde falta elétron, que é em função da lacuna, que são construídos com átomos trivalentes, onde está faltando um elétron na camada de valência. Então, veja bem, nós temos uma situação que ocorre, então, que eu tenho, no processo de dopagem, onde a gente gera o semicondutor de tipo N, esse semicondutor de tipo N é quando a gente acrescenta o material que é o fósforo, ele é pentavalente, sobra elétron e tem elétron livre. Então, gera uma corrente de elétrons nesse material semicondutor. Mas também a gente pode ter uma corrente que é chamada de corrente de lacunas no material trivalente, onde vai gerar, na verdade, a falta do elétron. Mas vamos falar do cristal N primeiro. Então, o semicondutor do tipo N é aquele semicondutor que tem elétron sobrando, devido à dopagem ser feita com materiais pentavalentes. Tá? Portadores majoritários, ou seja, quais são as cargas elétricas majoritárias em maior número no cristal do tipo N? É a carga elétrica negativa, ou seja, ele tem elétron sobrando. Então, portadores majoritários no cristal N são os elétrons. Quando a gente faz uma dopagem com material trivalente, aqui, por exemplo, está sendo utilizado alumínio, que tem 3 elétrons na camada de valência, vai faltar um elétron. Então, gera uma corrente elétrica de material do tipo P. Ou seja, nós temos falta de elétron. Então, no cristal semicondutor do tipo P, P de positivo e o N de negativo, no tipo P falta elétrons. Então, ou seja, os portadores majoritários são as lacunas. O que significa portadores majoritários? Os portadores de carga em maior número. A carga em maior número são as lacunas, que é positiva, a falta de elétron. E no cristal N, os portadores majoritários, a carga em maior número é o elétron, ou seja, carga elétrica negativa, tá bom? Gente, então a dopagem, ela é um processo semicondutor que tem por finalidade quebrar ligações covalentes e gerar carga elétrica dentro do cristal N ou do cristal P. Então, com a introdução de átomos estranhos nessa estrutura cristalina, vai sobrar elétron ou vai faltar elétron, tá? Ou seja, a dopagem, ela pode ter uma intensidade mais fraca ou uma intensidade maior. Quanto mais quanto mais impurezas a gente acrescentar no cristal, por exemplo, no material N, quanto mais átomos pentavalentes a gente acrescentar, mais elétron livre ele vai ter, maior vai ser a capacidade dele de condução de corrente elétrica. Então, por exemplo, nesse desenho mostra um cristal N com pouca dopagem, com dopagem fraca, ele conduz uma corrente elétrica baixa. No material N com dopagem mais alta, ele vai produzir uma corrente elétrica maior. Quanto maior a intensidade da dopagem, maior a corrente elétrica que esse material vai ser capaz de conduzir, tá bom? Outro fator que influencia na dopagem, tá, é temperatura. Então, o semicondutor, ele depende muito fortemente da temperatura. Então, a corrente elétrica de um semicondutor dobra a cada aumento de 10 graus Celsius de temperatura. Um exemplo muito simples, todo computador, o microprocessador dele precisa de ventoinha para poder refrigerar, né? Esses pessoal que mexe com jogo, tal, os computadores de gamer, inclusive tem computadores que são refrigerados a água, né? A fluido refrigerante, né? Porque eles esquentam muito. Então, o aquecimento, ele quebra algumas ligações covalentes, sobra elétron livre, e dali, esse elétron livre gera mais corrente, que gera mais calor, que gera mais corrente, que gera mais calor, e se não for arrefecido, se ele não for resfriado, vai chegar uma hora que ele vai queimar o componente eletrônico. Então, uma característica muito importante de todos os componentes eletrônicos que nós vamos estudar aqui é temperatura. Qual é a temperatura máxima que ele suporta, tá bom?
Então, a temperatura influencia na capacidade de condução do semicondutor. Bom, então vamos, já que a gente estudou o cristal P e o cristal N, né, vamos falar do diodo. Né? De que é composto o diodo? O diodo, a gente pega o cristal do tipo P, uma pastilha de cristal P, e funde com uma pastilha de cristal N. É fundir, não é colar, não. Derrete, esquenta os dois até os dois se fundirem. Então, cria-se aqui uma zona que é chamada de zona de fusão. Olha só, no cristal P tem falta de elétrons, no cristal N tem excesso de elétrons. Então, quando a gente funde os dois materiais, parte dos elétrons que estão livres no cristal N, eles atravessam para o cristal P e se equilibram com algumas lacunas. Da mesma forma que algumas lacunas que estão no cristal P, elas se movimentam para cá e se equilibram com alguns elétrons. Sendo assim, nós teremos uma região no diodo, né, o diodo então é a fusão de dois cristais P e N, onde as lacunas e os elétrons estão em equilíbrio. Ou seja, a tensão elétrica ali é 0 volts, não tem desequilíbrio elétrico. O número de cargas elétricas positivas é igual ao número de cargas elétricas negativas. Essa região é chamada de região de depressão. Então, o que é a região de depressão? É onde não existem portadores livres, não existe carga livre, nem carga positiva, nem carga negativa no diodo. Qual que é o reflexo disso, né? O reflexo é o seguinte, olha só. O cristal P tem sobra de elétrons, então ele é positivo. Aqui eu tenho uma região que é neutra, ou seja, essa região aqui é mais positiva do que neutra. Em termos referenciais, essa tensão elétrica aqui que aparece é negativa em relação ao cristal P, tá? E do outro lado, eu tenho do lado de cá, olha, uma quantidade muito grande de elétrons sobrando, desculpa, e aqui no meio eu tenho uma região onde os elétrons estão recombinados com lacunas, então o potencial elétrico é nulo, neutro. Qual que é a consequência? Que aqui eu tenho um potencial elétrico mais positivo do que aqui no cristal N. Então aqui aparece uma faixa de tensão positiva e aqui uma faixa de tensão negativa. Se eu medir a tensão daqui para cá, ó, nós vamos medir um desequilíbrio elétrico daqui para cá, tá bom? Essa tensão é chamada de barreira de potencial, tá? É uma tensão elétrica que o diodo tem, que para ele funcionar, a tensão que você vai aplicar nele tem que ser maior do que essa tensão dessa barreira de potencial. E é o seguinte, nos diodos de silício, essa tensão vale 0,7 volts. Nos diodos de germânio, 0,7 volts, 0,3 volts. Como a gente trabalha muito com diodo de silício, dá ali próximo de 0,7 volts. Não é exato. Alguns diodos, inclusive, nós vamos fazer prática disso no laboratório. Vai dar 0,6, 0,65, 0,71, 0,68. Varia de componente para componente, mas é em torno de 0,7 volts no diodo de silício. Então, o que é essa tensão? Essa é uma tensão que é chamada de barreira de potencial, é um desequilíbrio elétrico que existe dentro do diodo, e quando a gente vai polarizar o diodo no circuito, a gente tem que tomar cuidado para que a tensão da fonte seja maior do que esses 0,7 volts, senão o diodo ele não polariza e ele não entra em funcionamento. Se a gente colocar um multímetro e querer medir a tensão elétrica nesse diodo, não é possível, tá? Porque devido ao cristal P e o cristal N, essa tensão elétrica internamente acaba se anulando. Existem outras formas de medir e nós vamos mostrar para vocês como é que a gente mede essa tensão característica da barreira de potencial. Então, gente, resumindo, né? Tá aí o símbolo do diodo. O diodo é formado por dois cristais. O anodo, que é o potencial positivo, né? Aqui é onde tem as lacunas, o cristal P. O catodo é o potencial negativo. Aqui é o cristal N, onde tem os elétrons sobrando, tá bom? Então, essa seta indica a polaridade negativa, o triângulo indica o sentido da corrente elétrica. Quando a gente aplica positivo de cá e negativo de cá, a corrente elétrica vai circular nesse sentido, tá bom? E polariza-se o diodo deixa a corrente elétrica passar. Porém, a gente tem que observar duas questões. O diodo só deixa a corrente elétrica passar se ele estiver polarizado diretamente, né? Polarizado diretamente significa que eu tenho que aplicar potencial positivo de cá, ó,
e negativo de cá, tá bom? Além disso, esse diodo ele tem uma queda de tensão, uma barreira de potencial típica de 0,7 volts. A fonte de tensão que nós vamos aplicar lá, por exemplo, vou desenhar a lâmpada aqui, e aqui é a fonte de tensão. A tensão da fonte tem que ser superior a 0,7 volts. Então, se eu colocar aqui uma fonte de 0,5 volts, na eletrônica isso é possível, esse diodo não vai funcionar, ele vai continuar bloqueando. Então, nós precisamos de aplicar uma tensão aqui que seja superior a 15 volts. Então, se eu aplicar 15 volts nessa fonte, o que vai aparecer em cima da lâmpada? Vai aparecer 14,3 volts. Por que 14,3 e não 15? Porque 0,7 volts vai estar sobre o diodo, que é a barreira de potencial típica dele. Sempre tem uma queda de tensão em cima do diodo. Entendido? Bom, eu acho que por hoje tá bom. Próxima aula nós vamos falar de polarização, circuitos de polarização do diodo, tá? Hoje nós vimos só mais conceito mesmo. Próxima aula a gente começa a entender os circuitos com diodo. Certo? Dúvidas, comentários?